triângulo ABC retângulo em A, os catetos medem 3 e 6. A medida do raio da circunferência com centro na hipotenusa e tangente aos catetos do triângulo é. Então, eu deixei o desenho pronto para vocês, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, olha, num triângulo ABC, retângulo em A, tá? Então, aqui formou um ângulo reto. Os catetos medem 3 e 6. Todo triângulo, eu percebo onde tem o cateto maior e o cateto menor. Então, olha, vou dizer que este cateto mede 6, tá? E este cateto aqui ao lado, menor, mede 3. Um pouquinho menor, né? No meu desenho sem escala aqui. O que ele pede? A medida do raio da circunferência com centro na hipotenusa e tangente aos catetos do triângulo é. Então, olha, essa circunferência, ela é tangente ao cateto AC e ao cateto AB. O que é tangente? Ela toca num único ponto, tá? Então, diz uma propriedade que toda circunferência, tá? Com centro na hipotenusa, eu tenho o raio, tá? Ele forma um ângulo reto com um dos lados, tá? E se ele tangencia esse lado também, ó, ele forma um ângulo reto aqui. Então, eu posso dizer que se essa medida do centro à extremidade da circunferência é o raio, do centro à extremidade também é o raio. E do centro à extremidade também é o raio, tá? Então, vocês já observam que eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Quais triângulos? Sigam comigo, ó. O triângulo ABC, tá? E o triângulo que eu vou chamar de CDO, que é a origem, tá? Bom, quais critérios de semelhança eles têm? Eles têm esse ângulo aqui, olha, que é comum aos dois, e esses dois ângulos aqui que são retos. Então, qual é a primeira ordem aqui? Eu vou dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDO. Por qual critério? Ângulo e ângulo. Bom, já sei então que se eles são, tá, semelhantes, os seus lados são proporcionais. Bom, mas quais lados? Então, ó, AB, tá, e DO. Quem mais? AC e CD. Então, eu só tenho que saber o valor de CD. Essa medida é igual a essa, portanto, essa também mede R. Então, eu vou pensar assim, ó. Se o todo mede 3 de AC e AD mede R, quanto vai medir CD? Eu sei que é o todo menos o raio. Então, é 3 menos R. Certo? Então, se eu necessito de tirar os dois triângulos para perceber a semelhança, faz o desenho. Do contrário, você já pode ir direto no exercício, ó. Se eu quiser tirar o triângulo ABC, tá? Eu sei que aqui é o ângulo reto e aqui é o ângulo preto. Então, eu tenho lá A, B, C. Se vocês perceberam já, faz direto a proporção, tá? E o triângulo pequeno, quem é o triângulo pequeno? Ângulo reto aqui e o ângulo pretinho aqui em cima. Quem é o ângulo reto? O D, o vértice O e o C. Então, o que eu tenho lá, ó? O grande, o AC mede 3, o AB mede 6. O pequeno, o DC mede 3 menos R, tá? Quem que é o DO? O próprio raio. Então, agora,
Eu posso trabalhar assim, ó. AC está para CD, tá? Ou CA está para CD, assim como AB está para DO. Uma das maneiras, tá? Então, ó, CA está para CD, assim como AB está para DO. Lembre-se que numa proporção que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, tá? Então, ó, CA 3 está para CD. Quem é CD? 3 menos R. Quem é o AB? 6 e está para DO, que é R. Se eu quero achar o valor do raio, basta fazer extremos e meios. Então, eu tenho lá, ó, 3R é igual a 6 que multiplica 3 menos R. Aplica a propriedade distributiva, 3R será 18 menos 6Rs. Então, menos 6 vem para cá, mais 6 vai dar o quê? 9R, que é igual a 18, implica que o raio vai medir quanto? 2 centímetros. A minha alternativa, C. E o último exercício dessa aula, tá? Vamos ver o que ele fala. É um problema também que eu tenho que interpretar, tá? Então, vamos lá. Uma mesa de passar roupa possui pernas articuladas A, B e CD conforme indica a figura. Então, ó, de A até B e de C até D, tá? O que mais que ele fala? Sabe-se que AB é igual a CD, que é igual a 1 metro. Então, vamos procurar. AB AB é igual a CD, que é igual a 1 metro, tá? E M é o ponto médio dos segmentos coplanares AB e CD. Então, coplanares, esse e esse pertence, esses pontos pertencem a esse plano e esse pertence a esse plano, tá? Se isso aqui é o ponto médio, logo eu posso entender que essa medida é igual a essa. Se daqui até aqui mede 1, daqui até aqui vai medir o quê? 50 centímetros, concorda? E lá também 50 e aqui também 50, tá? O que ele fala? Quando a mesa está armada, o tampo fica paralela ao plano do chão e a medida do ângulo AMC é 60 graus. AMC aqui mede 60 graus, correto? Bom, considerando-se desprezíveis as medidas dos pés e da espessura do tampo e adotando raiz de 3 igual a 1,7, a altura do tampo dessa mesa armada em relação ao plano do chão em centímetros está A. Então, o que eu preciso saber? Ele quer saber, tá? Essa altura aqui, ó. Tá? Eu quero saber essa altura aqui. A altura do tampo. É isso que ele quer. Certo? Então, vamos ter que trabalhar à medida que eu puder, tá? Ver aí. Então, vamos lá, ó. Se aqui é 60 graus, tá? Eu posso dizer que esse segmento aqui, ó, é 120, porque esses dois ângulos aqui, ó, são suplementares, tá? Então, eu posso dizer que essa medida desse ângulo é 120. Se eu fizer um segmento, eu achar a bissetriz, tá? Desse triângulo aqui, tá? E dizer que ali formou um triângulo retângulo, né? Eu posso falar isso, tá? Eu vou chamar isso aqui, ó, de 60 graus.
Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 0,5. E essa medida aqui, ó, se eu dividir ao meio, isso aqui para mim passou a ser a medida dividido por 2 e essa outra medida sobre 2, tá? Então, eu posso trabalhar no triângulo, olha, ABCD, M, eu vou chamar de E aqui, ó, tá? Então, eu vou trabalhar no triângulo CEM, tá? Então, o que que acontece, ó? O triângulo CEM, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, eu não preciso nem trabalhar com semelhança de triângulos, tá? Eu posso direto trabalhar com relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, veja bem, eu tenho esse ângulo, não tem? Aqui, para mim, é o meu cateto oposto. E aqui é a nossa hipotenusa. Corri. Eu tenho aqui seno. De quantos graus? 60. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembram disso? Tá? Bom, se eu tenho, vou subir aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Seno de 60 graus é corri. Se você recordar, o seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto ao ângulo dado é o h sobre 2, ou simplesmente x, se eu quiser, tá? E a hipotenusa, quem que eu tenho? É 0,5, tá? Ou meio, como quiser trabalhar, tá? Então, vamos lá. Quem vai ser x? 2x é meio raiz de 3, x será meio raiz de 3 sobre 2. Correto? Bom, meio raiz de 3 sobre 2 é o valor de C até E, tá? Então, o meu H é 2 vezes esse valor, que será 2 vezes 0,5 raiz de 3 sobre 2. Eu cancelo, então a altura da minha mesa será 0,5 meio vezes raiz de 3, tá? E foi dado aqui, no meio do exercício, que a raiz quadrada de 3 é 1,7. Então, basta pegar 0,5 vezes 1,7, tá? Eu vou descobrir 0,85, tá? Centímetros, certinho? Bom, então a altura desse tampo estará entre quem? Tá? Dessa relação em centímetros está entre 0,85 na letra B, 84 e 87.